Pense sempre em vencer. Procure se ajudar. Levante-se dessa cadeira. Com a fé verdadeira eu vou melhorar. Tente pensar só no bem, ligando-se com o alto astral. Pensamento positivo traz o curativo para qualquer mal. Esqueça qualquer tristeza e diga: eu hei de vencer. E para sua própria surpresa, em breve irá se refazer. Faça uma prece sentida do fundo do seu coração ao Pai que nos deu a vida e ao Cristo que é nosso irmão. E uma imensa torcida, sublime e feliz como que lhe trará alegria incontida, pois todo o universo se unirá a você. Pense sempre em vencer. Procure se ajudar. Levante-se desta cadeira com a fé verdadeira de que eu vou melhorar. Tente pensar só no bem, ligando-se com o alto astral. Pensamento positivo traz o curativo para qualquer mal. Esqueça qualquer tristeza e diga: eu hei de vencer. E para sua própria surpresa, em breve irá se refazer. Faça uma prece sentida do fundo do seu coração ao Pai que nos deu a vida e ao Cristo que é nosso irmão. E uma imensa torcida, sublime e feliz como que lhe trará alegria incontida, pois todo o universo se unirá a você. Lhe trará alegria incontida, pois todo o universo se unirá a você. Quando estou só, sentindo-me cansada, preocupações perturbam o meu coração. Então me acalmo, espero em silêncio Jesus chegar e sentar-se junto a mim. Neste momento tudo se transforma. Me sinto forte ao lado dessa luz.
Então me rendo nos braços de Jesus. Ele me leva sobre as montanhas, me faz andar sobre mares, tempestades. Estou seguro, não vou mais desistir. Jesus me ama mais do que eu posso ser. Quando estou só, sentindo-me cansada, preocupações perturbam o meu coração. Então me acalmo, espero em silêncio Jesus chegar e sentar-se junto a mim. Neste momento tudo se transforma. Me sinto forte ao lado dessa luz. É tanto amor, consolo e esperança. Então me rendo nos braços de Jesus. Ele me leva sobre as montanhas, me faz andar sobre mares, tempestades. Estou seguro, não vou mais desistir. Jesus me ama mais do que eu posso ser. Jesus me ama mais do que eu posso ser. Boa noite, que Deus nos abençoe. Uma alegria estar pela primeira vez na fraternidade, para podermos nos reunirmos para falar de Kardec, falar de doutrina espírita. E hoje eu trago uma temática muito importante, sempre. Então as nossas reflexões da noite vão girar em torno da prece. Prece dentro do contexto espírita, porque muitos de nós ainda trazemos de outras raízes religiosas mais tradicionais um conceito, uma ideia de prece que não é a espírita. Então nós vamos analisar ela dentro dos textos de Kardec. E para a gente, nesse bloco primeiro, defini-la, nós vamos recorrer ao Livro dos Espíritos, na questão de número 659, onde Kardec vai tratar da prece. Ele vai dizer assim: a prece é um ato de adoração. Orar a Deus é pensar nele, é aproximar-se dele, é pôr-se em comunicação com ele. E através da prece podemos fazer três coisas: louvar, pedir e agradecer. Então vamos analisar o que Kardec nos traz nesta questão 659. A prece é um ato de adoração, por isso que ele trata da prece na terceira parte de O Livro dos Espíritos,
na lei de adoração. Adoração a quem? A Deus. Então Kardec está reservando de pronto para nós que a palavra prece, quando empregada, somente para uma comunicação com Deus ou os espíritos superiores que são os executores da sua vontade. Pode parecer muito óbvio, mas isso tem que ficar muito patente em nós. Porque não é isso que nós ouvimos, vivemos e observamos no dia a dia. Um caso típico, aquele casal que durante décadas e décadas viveram junto, naquele companheirismo, compartilhando momentos, um ajudando o outro, aí de repente o companheiro falece, morre. Como é da estatística brasileira, os homens, né, morrem primeiro. Também o fardo é grande, então por isso que não aguenta e morre. Aí aquela mulher que tinha um companheiro que ajudava ela, que tomava a frente das coisas, que resolvia, de repente ela se vê sem aquele companheiro amável e ela fica um pouco sensível, fica sensibilizada, fica se sentindo sozinha e às vezes diante de um problema que ela não sabe como empreender, ela fala assim: eu vou orar por fulano, por falecido, me ajudar. Isso não é prece. Prece quando nós endereçamos ela a Deus ou os espíritos superiores. Nunca uma comunicação direta entre espíritos de terceira ordem. Então tem que ficar muito claro isso para nós, ok? E Kardec vai dizer: orar a Deus é pensar nele, é aproximar-se dele, é comunicar-se com ele. Olha só, nós estamos nos comunicando com aquele que mais sabe no universo, a inteligência suprema. Por isso que quem pratica a prece é muito inteligente. E Kardec vai apresentar para nós os 3 verbos da prece: louvar, pedir e agradecer. Sejamos sinceros, quando nós nos colocamos em prece, qual desses verbos nós fazemos? O pedir. Para muitos ainda, quando falamos em prece, é sinônimo de pedir algo. Abrimos um leque petitório enorme. Ale, então eu não posso pedir? Pode, claro que pode e deve, com certeza. Só que vamos nos lembrar que o pedir é apenas uma parte dela. Eu também tenho que louvar, enaltecer o Criador como sendo o Pai de tudo e de todos. Um ser soberano e bendizer o nome dele. E agradecer, nós temos motivo de sobra para agradecer. Como espíritos que somos, criados por Deus, além do mundo material, não morremos jamais, somos imortais. Como diz a questão 76, seres inteligentes da criação. E é isso que nos difere das outras classes biológicas. Como diz a questão 115, criados simples e sem conhecimento, mas fadado a ser perfeito. Simples e sem conhecimento nos mostra a justiça de Deus para com todos. E fadados todos a ser perfeito, nos mostra a bondade de Deus para conosco. Habitamos diversos mundos, diversas moradas, como diz João 14,2, há muitas moradas na casa de meu Pai. Somos hoje a somatória de todas as nossas existências pretérita, tanto do intelecto quanto da moral. Isso como espíritos que somos e como encarnados aqui presentes. Só o fato de nós podermos estar aqui nessa sexta-feira reunidos já é motivo de sobra para agradecer. Quantos não queriam estar no nosso lugar e por um motivo de força maior não puderam estar? Leitos de UTI,
hospitais, leitos de redores de morte, até na casa, asilos, penitenciárias, e nós aqui. Então, hoje, a partir de hoje, vamos reservar a palavra prece para uma comunicação com Deus ou os espíritos superiores, que são os seus executores, e lembrar de, além de pedir, que nós temos que louvar e também agradecer. Ok? Para a gente fechar esse primeiro bloco da definição, por quê? É legal a gente ter um apanhado amplo disso para que nós possamos prosseguir. Agora nós vamos falar da transmissão da prece. Como que eu sei que a minha prece vai chegar até Deus ou os espíritos superiores? Como que se processa esse tipo de comunicação? Como que isso se dá? Porque muitos de nós, às vezes, nos colocarmos em prece, a gente nota que ela não passa nem do teto da nossa casa. Mas como é que dá esse tipo de transmissão? Como que é? Então a gente vai tratar. Para tratar da transmissão da prece, nós vamos recorrer à Revista Espírita de 1866, Livro dos Médiuns e Revista Espírita de 1868, ok? E Kardec vai nos dizer o seguinte: pelas leis fluídicas, isso na revista de 66, compreendemos a força que é o pensamento. Compreendemos também a força que é a prece, que nada mais é do que um pensamento dirigido a um objetivo determinado. É um pensamento dirigido para um objetivo determinado. Guarde bem isso. E Kardec vai nos falar no capítulo 25 de O Livro dos Médiuns que este pensamento, ele tem o fluido universal como sendo o seu veículo, assim como o ar é o do som. E esse pensamento, ele vai percorrer por todo o universo, por todo o infinito, ok? Então, olha lá, ele vai nos falar que nós temos um fluido, e esse fluido é ele que vai ser o nosso carreador, é o nosso veículo que vai conduzir o nosso pensamento. E todo veículo, ele precisa, para andar, de combustível. No nosso caso da prece, é a vontade, é ela que vai nos impulsionar o nosso pensamento. Tanto que Kardec, esse fluido, é ele que vai ser o quê? O veículo que vai conduzir o meu pensamento. A prece nada mais é do que um pensamento dirigido para um objetivo determinado. Aqui nós vamos representar de acordo, como se fosse um universo, o universo representado aqui. Esse fluido, diz Kardec, está presente por todo e qualquer lugar. Não há espaço nenhum neste universo que esse fluido não esteja presente. Ok? Por isso que ele fala no Livro dos Médiuns que esse pensamento ele vai para o infinito. E o combustível, como eu havia dito, é a vontade. É ela que vai impulsionar. O pensamento e a vontade são para o espírito, assim como as mãos são para nós encarnados. Olha a tamanha importância que isso significa. Ok? Então vamos entender. Kardec nos fala que não importa aonde você esteja, ou na Terra, ou em qualquer lugar do universo. Não importa se você seja encarnado ou não. Quando o seu pensamento é dirigido, cria-se uma ponte que liga um ao outro. É assim que nós nos comunicamos através da prece. Um exemplo. O indivíduo E,
Ele vai estar na Terra, está em São Paulo, Vila Prudente, e ele vai fazer uma oração, uma prece para o seu anjo guardião. Lembrando, é um pensamento dirigido a um objetivo determinado, que vai carregar, o que vai ser o carro, né, é o fluido impulsionado pela vontade. Quando eu ligo um ao outro, cria-se uma ponte fluídica, que Kardec fala. Liga um ao outro. É desta maneira que os espíritos captam as nossas súplicas. E é desta maneira, via pensamento, que eles se comunicam com nós. Conseguiu ficar claro, através dessas ilustrações, como que se processa esse tipo de comunicação? Por quê? Porque nós as vemos, nada contra, é só um exemplo. Tem pessoas que esperam chegar o dia de finados para poder ir até o cemitério, nada contra quem vai, tá? Para poder orar por um ente querido que está no túmulo, nada contra. Mas se eu entendo a definição, que é um pensamento dirigido a um objetivo determinado, se eu sei que é o fluido, o veículo que vai conduzir o meu pensamento, e esse fluido ele está por todo o universo, haveria necessidade de eu ir ao cemitério para orar por um ente querido? Eu posso ir até no Vaticano orar, pode ser até chique, charmoso, mas a prece feita na minha casa tem o mesmo poder. Eu posso ir até no Muro das Lamentações orar, nostálgico, sentimental, mas a prece feita no quintal da minha casa, ela vai ter a mesma força, porque é o meu pensamento que vai estar sendo empregado através da vontade também, impulsionado pela vontade. Ok? Fechamos esse bloco da transmissão, porque agora a gente vai ver um outro importantíssimo também, é a qualidade da prece. Ale, prece também tem que ter qualidade? Claro, como tudo na vida. Nós primamos pelo nosso atendimento profissional, pelo nosso relacionamento afetivo, primamos pela nossa família, a prece também não é diferente. Primamos pelos nossos estudos, a prece não é diferente, ela precisa ter qualidade. Quem de nós aqui, depois de um dia estressante, chegou em casa ao final dele para fazer uma prece e dormiu antes de ter terminado ela? Olha a qualidade que nós damos à prece. Quem de nós nos colocamos em prece depois de um dia estressado, vemos o nosso pensamento ir e vir por detalhes do dia, só nos esquecemos de fazer aquilo que a gente se propôs, orar, conversar com Deus. Quantos de nós ainda não começou num Pai Nosso, já não pulou para outra? Tentou voltar para o Pai Nosso e não conseguiu. Olha a qualidade que nós damos à prece. Mas quando nós falamos em qualidade de prece, nós nos lembramos de alguma pessoa ou de algum ente querido que é mestre nisso. Eu me lembro muito de uma senhora quando pequeno, apesar que faz muito tempo já, todo mundo do bairro que estava mal ou passando por algum problema, vai lá na Dona Chiquinha, que ela vai fazer uma oração para você. E não tinha um que não voltava bom. Não tinha. Era incrível. E certa vez eu tive o prazer de ir até a casa dela. Era um casebre tão pobre, às vezes sujo, uma senhorinha de quase 90 anos ou mais, não tenho ideia, com várias debilidades físicas, numa sala pequena, escura, apenas um sofazinho e uma cadeira onde ela sentava. Você sentava ali
ela não te pedia nada, ela só colocava a mãozinha dela, uma delas, porque a outra ela segurava a bengala, e balbuciava um tipo de oração, que às vezes não dava nem para ouvir. Como na época eu não tinha o conhecimento que eu tenho hoje, era algo mágico que acontecia naquela sala. Não sei explicar, mas parecia que aquela sala, que ela começava a falar, mudava. Parecia que ela tinha uma chave intercessora na mão, que ela se comunicava com os céus, e aquela sala parece que se iluminava. Era algo tão bonito de se ver. E quando eu escrevi sobre essa parte da qualidade, eu me lembrei de pronto dela. Era uma mestra na arte de orar. Isso são raros, porque a grande maioria, quando nós falamos em prece, é uma coisa louca. Uma coisa louca. Nós temos uma batalha, travamos uma verdadeira batalha quando falamos em prece. Mas para essa turma, nós temos um grande álibi. Teve muita gente, e muita gente boa, que experimentou na pele esses tormentos da prece. Eu vou citar alguns nomes, talvez vocês conheçam alguns. Simão Pedro, Simão o Zelote, André, Tiago filho de Alfeu, Tiago filho de Zebedeu, João, Bartolomeu, Filipe, Tadeu, Tomé, Mateus e Judas Iscariotes. Todos esses discípulos chegaram até Jesus e foram unânimes em pedir a Jesus: Senhor, ensina-nos a orar. Isso está narrado em Lucas capítulo 11. Ensina-nos a orar, assim como João Batista ensinou os seus discípulos. Por que que esses discípulos foram unânimes em chegar a Jesus e pedir sobre a prece? Eles poderiam pedir outras coisas. Senhor, ensina-nos a multiplicar pães. Mas não, eles pediram sobre a prece, tanto que Jesus os atende. Se vocês quiserem acompanhar em casa, nos textos do Evangelho, Mateus capítulo 6, versículos 6 e 7, João capítulo 10 e Lucas capítulo 4 vão tratar disso. Resumidamente, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 27, pedi e obtereis, Jesus vai ditar as condições para a prece. E ele vai dizer assim: quando orardes, disse Jesus, não vos coloqueis em evidência, mas orardes em secreto. E quando orardes em secreto, fechada a porta do teu quarto, ora em secreto a Deus Pai, que sabe o que secreto se passa contigo, e em secreto vos atenderá. Vamos trazer para o nosso dia a dia. Não vos coloqueis em evidência, mas orardes em secreto. Por que secreto? Na verdade, ele quer dizer que eu preciso de o quê? De um recolhimento, de uma concentração. Não é o meu pensamento que está sendo colocado, não é o meu pensamento dirigido a um objetivo determinado. Então eu preciso ter uma concentração. O meu mundo interior, tem que estar sendo focado naquele exato momento. Eu não posso ter nada que me tire daquele exato momento, a concentração. Por quê? A clareza desta comunicação é que vai dar a qualidade à prece. Vou dar um exemplo prático. Eu, Alê, ao final da noite eu vou fazer a minha prece, aí vou apagar a luz, vou colocar aquela musiquinha de fundo, né, aquela coisa para preparar o ambiente, e aí a hora que eu me coloco em prece,
mensagem do WhatsApp. Vocês acham que eu vou manter a minha concentração na prece ou eu vou ficar maquinando? Nossa, quem será que está mandando um recado essa hora da noite? Será que é importante? Eu não posso ter isso. Eu não posso ter nada que me tire daquele momento. Porque a clareza desta comunicação tem que estar sendo primado. Okay? Um outro item que Kardec trata no Evangelho. Não fingir orar em demasiado, porque não será pela multiplicidade de palavras que vós sereis atendido, mas pela sinceridade dela. Aqui Jesus está minimizando a quantidade, a importância da quantidade de palavras, mas nós, como os filhos rebeldes que somos, quanto mais palavras acreditamos ser melhor. Não, mas não são pela quantidade de palavra. É a sinceridade. Porque o seu sentimento vai ser a marca dessa prece. Não são as palavras. Se fosse pelas palavras, os mudos não poderiam orar. Mas é o sentimento, é o pensamento, e é isso que tem que estar sendo primado pela qualidade. E ele vai dizer ainda, para quem quiser depois acompanhar no Evangelho de Marcos, se você tiver algum problema com alguém, perdoa, porque a prece ela não poderia ser agradável a Deus se ela não partisse de um coração purificado de todo sentimento contrário à caridade. Por isso que Jesus, em outras palavras, em outras passagens, nos fala: antes de ir ao altar dar a sua oferenda, perdoa. Por isso que ele fala: reconcilia-te com o teu inimigo enquanto estás a caminho com ele. Por que esse perdoa? Limpa desse sentimento. Porque se às vezes o seu sentimento é de raiva, é de ódio, é de ciúmes, é de rancor, você não vai dar as qualidades que a prece necessita para essa comunicação. Claro que se você pedir depois a Deus para que te equilibre, para que você vença o orgulho, a raiva, o ciúme, isso vai vir. A prece tem um papel fundamental nisso. Mas eu preciso me limpar desses sentimentos para poder me comunicar com Deus. Ok? E o último que Kardec coloca no Evangelho diz o seguinte: orai com humildade igual ao publicano, e não com orgulho igual ao fariseu. Não examinai as vossas qualidades, e, quando vos comparardes a outrem, buscai o que é de mal em vós. Entre outras palavras, o que ele está querendo nos dizer? Que nós precisamos nos modificar, precisamos nos transformar moralmente, precisamos melhorar. Ele está nos convocando a uma melhora, um autoconhecimento, para que nós possamos seguir em frente. Ok? Ale, fechamos a qualidade, agora a gente vai entrar, mas por que eu tenho que dar qualidade à prece? Porque quanto maior for a qualidade que eu empregar, mais eu vou usufruir da famosa eficácia da prece. Quanto mais eu primar pela qualidade, a gente vai ter na eficácia dela um produto mais positivo. E de que maneira? Aqui nós vamos ver didaticamente uma eficácia relativa e uma eficácia absoluta. Absoluta, total. Relativa, quase total. Para falar sobre ela relativa, nós vamos recorrer à Revista Espírita de 1866. Onde Kardec vai tratar desta eficácia relativa, dizendo que
além de uma ação puramente moral, o Espiritismo nos mostra, através da prece, um efeito, de certo modo, material, resultante dos fluidos. Em certas doenças, está constatado pela experiência, assim como demonstrado pela teoria. Privar o homem, rejeitar a prece, pois privar-se de um poderoso auxiliar para o alívio dos seus males corpóreos. Alê, em certas doenças, não é em todas. Eu orei e não fui curado. Nem sempre a cura vai depender somente da prece. Há outros fatores que norteiam. Mas mesmo assim, se você orou, não foi curado, fique tranquilo. Algo vai te acontecer. Talvez você vai ser intuído a procurar uma segunda opinião médica, ou uma terceira, ou mudar um medicamento, ou procurar um centro mais especializado naquela moléstia. Algo vai te acontecer. Por quê? Rejeitar a prece pois privar-se do mais poderoso auxiliar para o alívio dos seus males corpóreos. No começo, tem alguém aqui que é da área da saúde? Vamos entender melhor. No começo do ano, eu li um paper de uma pesquisa numa universidade não me lembro agora, americana. Eu trabalhei muitos anos com a UTI, a UTI cardio, e era relacionado específico à UTI. E eles pegaram um grupo de controle A, 1.000 pacientes internos em UTI, grupo de controle B, também 1.000 pacientes internos em UTI, e esses 1.000 do grupo A recebiam preces. Os do grupo B não recebiam. O que se constatou? Que houve menos incidência no grupo A do que o grupo B. Quais são as incidências? Soltar um catéter. Às vezes quem ouve não é da área, fala, isso não é nada, mas para quem está lá é muito. Uma infecção urinária, uma pneumonia nasocomial. Houve menos incidência no grupo A do que no grupo B. Mas então não houve óbito no A? O óbito não depende da prece, mas menos incidência de alguns fatores, de alguns índices, se verificou. Então hoje o seu médico ou um amigo te chegar e falar assim, olha, mediante um problema de saúde, vamos orar, isso não é ser místico, isso não é ser religioso, isso não é ser espírita. Isso é ciência. E Kardec já nos falava disso na revista de 1866. E já estava constatado pela experiência e demonstrado pela teoria. Ok? Essa é a relativa. Mas, Ale, e a absoluta? Total. Tem. Aqui nós vamos de novo ao Evangelho segundo o Espiritismo. Capítulo 27, pedi e obtereis. Lá ele vai tratar da eficácia absoluta. Ele vai dizer assim, o que Deus vai te conceder sempre, qualquer hora do dia ou da noite, se pedides com confiança, olha lá, coragem, a paciência, a resignação. Olha que beleza, olha a virtude da coragem, ainda mais nos nossos dias atuais de enfrentamento diário, muito importante. Resignação da mesma forma, e a paciência. Olhe para nós, olhe para si. Se nós tivéssemos, durante essa nossa trajetória atual, um pouquinho mais de paciência, quantos problemas não teríamos evitado? Quantas discussões inúteis, quantas brigas por nada, se tivéssemos um pouquinho mais de paciência. E quantos que não se comprometem uma reencarnação toda por falta de paciência?
Se você pedir qualquer hora do dia ou da noite, com confiança, Deus vai te dar. Alê, mas é só isso? Não, olha lá. Ó. Ele considera também os meios de sair de uma situação difícil, mediante inspiração, olha lá, vou até grifar aqui, meios de se tirar por si mesmo da dificuldade, mediante ideias que lhe serão sugeridas pelos bons espíritos. Note, de se tirar por si mesmo das dificuldades, ou seja, estou numa situação problema, eu vou orar com confiança, os bons espíritos vão vir ao nosso socorro, eles vão nos intuir, só que olha, vai depender de nós, porque às vezes nós nos colocamos em prece mediante uma situação difícil e fechamos os olhos, e a hora que a gente abre os olhos, você quer que o cenário todo já esteja pronto, tudo mudado, tudo feito. Uma causa estranha vai resolver teu problema num abrir de olhos. Não é assim. Nós sabemos pela doutrina que milagre não existe. Somos nós. E, deixando desta forma o mérito da questão, ou seja, se eu sou um cara orgulhoso, eu estou num problema, eu orei, pedi auxílio, o auxílio veio, me intuiu, eu posso falar que fui eu que sou inteligente, mas na verdade isso é uma intuição. E Kardec no final ele vai dizer uma coisa interessante, seguindo sempre aquela máxima, ajuda-te que o céu te ajudará. Vamos orar? Sim. O auxílio virá? Sempre. Mas vai depender de nós os meios a ser empregado. Ok? E para a gente já concluir, Kardec, ele nos fala na Revista Espírita, a prece, ela é uma necessidade universal. Todas as seitas e nacionalidades oram, desde o mais rude até o mais civilizado. Por que que nós devemos orar então? Por quê? Nós já falamos que ela nos alivia os males corpóreo, que ajuda a mudar os nossos sentimentos, nos inspira a virtude da coragem, da paciência, da resignação. Se eu estiver num problema, ela sempre vai estar nos auxiliando. Mas a prece, ela vai muito além. Muito além. Ela está diretamente ligado ao nosso livre-arbítrio. Olha o que Kardec coloca para nós. A quem então há de o homem responsabilizar por todas essas aflições, senão a si mesmo? Quando eu falo livre-arbítrio, eu estou falando que eu sou causa. Eu sou causa. O meu sucesso sou eu. O meu fracasso também sou eu. Eu sou causa. E a partir do momento que nós utilizamos a prece para atuar com esse livre-arbítrio, nós vamos ver que a nossa vida começa a tomar uma nova dimensão. Por quê? Esse livre-arbítrio, ele demanda escolhas. Se eu tenho o poder de escolher, se eu busco através da prece um auxílio para melhor escolher, vocês concordam comigo que as minhas escolhas serão menos equivocadas? E olhe bem para a nossa vida. A nossa vida é uma vida feita de escolhas a todo momento. Vocês escolheram estar aqui hoje numa sexta-feira ou fazer um outro tipo de passeio. Eu escolhi me deslocar da minha cidade até aqui por escolha.
E a nossa vida é feita de escolhas. Por que Kardec fala no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5º, causa das aflições? Por que ele nos fala que as causas atuais são bem mais do que as pretéritas? Devido às nossas escolhas erradas. E se eu utilizo, mediante esse poder de escolha, a prece, eu estou me comunicando com quem? A prece é uma comunicação com Deus ou os espíritos superiores. Eu estou comunicando com aqueles que mais sabem no universo. No caso, Deus e os espíritos superiores, que são executores do Pai. Se eu busco uma orientação, se eu busco uma ajuda para tentar elucidar a minha escolha, a chance de eu errar é menor. Portanto, qual que é o nosso objetivo da noite? Deixar que a prece pontue mais no nosso dia a dia. Ela tem uma grande problemática, a prece, por incrível que pareça. Quem aqui hoje, ao sair de casa, fez a sua prece? Levante a mão. Não, devagar, que tem muita gente, não dá para ver muitos braços aí. A problemática da prece é essa. É uma ferramenta poderosa, é simples, fácil, singela, vai nos ajudar a tomar decisões mais acertadas, está colocada ao nosso progresso para nos equilibrar emocionalmente, para aliviar os nossos males corpóreos, e a gente não utiliza. Simplesmente a gente negligencia a prece. Alguém aqui já teve a capacidade de cronometrar quanto tempo dura uma prece? Eu tive. Minha prece não dura mais que 5 minutos. O que são 5 minutos perante as horas que nós ficamos nas mídias sociais? Nada contra, eu utilizo a mídia. Mas às vezes a gente prefere empregar o nosso tempo numa mídia social do que às vezes desligar o celular e fazer a nossa oração, a nossa prece. E vocês podem ter certeza que a prática vai mostrar para vocês o resultado. Tudo muda no teu dia. Ale, então você não tem problema? Tem problema, claro que tem. Mas mesmo mediante os problemas, algo diferente fica. Portanto, deixe que a prece pontue mais no seu dia a dia. Muito obrigado. E para a gente já ir fechando, quero deixar algumas dicas. Sempre, sempre. Gente, é sempre. Na alegria, na tristeza, na saúde e na doença. É de dia ou de noite, é sempre. Não importa a situação, sempre. Sempre com Jesus. Nunca abra a mão disso, é sempre. Ele é o nosso irmão maior. Eu sempre falo que é o amigo certo das horas incertas. Mas olha, jamais, jamais, jamais mesmo, jamais sem Kardec. Não há espiritismo sem Kardec. Não há. Ok? Para quem não me conhece, essa é a minha page, eu sou a Lady Paula, e a gente tem um projeto estudando Kardec. Aqui nós seguimos as orientações de Kardec, onde ele fala no capítulo do método do livro dos médiuns, que aqueles que querem conhecer a doutrina espírita, que comece pelo livro chamado O que é o Espiritismo. Então, nesse projeto, nós estamos estudando justamente esse livro, O que é o Espiritismo. A gente faz ele através...
através do YouTube, da Rede Amigo Espírita, e pelo Facebook, nós fazemos ele através da Facebook Espiritismo Brasil. Que Deus nos abençoe, muito obrigado pelo convite, uma alegria estar aqui e que Deus abençoe cada um imensamente. Quanta luz nesse ambiente descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz quando assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, pois em oração a voz do Mestre fala ao nosso coração. Quanta luz descendo sobre nós, quanta luz, quanta luz, quanta luz nesse ambiente descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, pois em oração a voz do Mestre fala ao nosso coração. Quanta luz descendo sobre nós, quanta luz, quanta luz. Que possamos neste momento nos transportar mentalmente a um lugar onde possamos nos sentir bem, acolhidos, num recanto da natureza, ou mesmo no lugar de atendimento fraterno da casa espírita. Que possamos respirar profundamente, nos tranquilizando, nos harmonizando, elevando os nossos pensamentos e procurando relembrar a condução harmoniosa do nosso irmãozinho da paz no passe, trazendo à nossa mente a presença de Jesus,
mentalizando suas mãos abençoadas sobre a nossa cabeça e nos permitindo sentir estes fluidos medicamentosos, gotas de energias renovadoras que Jesus nos traz, que possamos conduzir mentalmente estas bênçãos destes fluidos através da nossa corrente sanguínea, limpando, fortalecendo nosso sangue, as nossas células, os nossos órgãos, trazendo a harmonia necessária à nossa saúde. Que estas gotas de luz iluminem os nossos pensamentos, conduzindo-os harmoniosamente. Que estes fluidos abençoados venham trazer a harmonização dos nossos sentimentos e das nossas emoções. Que a cada inspiração e expiração possamos sentir estas energias amorosas e renovadoras que Jesus nos traz. E que a cada expiração possamos sentir como uma grande limpeza no nosso corpo físico, mental e espiritual, nos trazendo leveza, equilíbrio, para que dentro de nós permaneça somente o que o Cristo neste momento nos traz. Toda a sua paz, nos trazendo equilíbrio e fortalecendo nossa fé. Toda a luz de Jesus iluminando o nosso caminhar neste grande aprendizado terreno, e que permaneça em nós todo o amor do Cristo, nos conduzindo, nos trazendo equilíbrio, força, discernimento. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de nós. Que assim seja. Graças a Deus e graças a Ti, Jesus. Senhor, muito obrigado pelo que me deste, pelo que me dás, pelo ar, pelo pão, pela paz, pela minha faculdade de ver. Pelos cegos eu quero interceder, por aqueles que vivem na escuridão e tropeçam na multidão. Por eles eu oro e a Ti imploro comiseração, pois eu sei que depois desta lida, numa outra vida, eles enxergarão. Senhor, muito obrigado pelos ouvidos meus, ouvidos que ouvem o tamborilar da chuva no telheiro, a melodia do vento nos ramos do salgueiro, a dor e as lágrimas que escorrem no rosto do mundo inteiro. Ouvidos que ouvem a música do povo que desce do morro na praça cantar, a melodia dos imortais que a gente ouve uma vez e não se esquece nunca mais. Diante de minha capacidade de ouvir, pelos surdos eu quero Te pedir, pois eu sei que depois desta dor, no Teu reino de amor, eles voltarão a ouvir. Muito obrigado, Senhor, pela minha voz, mas também pela voz que canta, que ensina, que consola, pela voz que com emoção profere uma sentida oração, pela minha capacidade de falar pelos mudos
eu te quero rogar, pois eu sei que depois desta dor, no teu reino de amor, eles também cantarão. Muito obrigado, Senhor, pelas minhas mãos, mas também pelas mãos que aram, que semeiam, que agasalham, mãos de caridade, de solidariedade, mãos que apertam mãos, mãos de poesias, de cirurgias, de sinfonias, de psicografias, mãos que numa noite fria cuida ou lava louça numa pia, mãos que à beira de uma sepultura abraça alguém com ternura no momento de amargura, mãos que no seio agasalham o filho de um corpo alheio sem receio, e meus pés que me levam a caminhar sem reclamar, porque eu vejo na terra amputados, deformados, aleijados, e eu posso bailar. Por eles eu oro e a ti imploro, porque eu sei que depois dessa expiação, numa outra situação, eles também bailarão. Por fim, Senhor, muito obrigado pelo meu lar, pois é tão maravilhoso ter um lar. Não importa se este lar é uma mansão, um ninho, uma casa num caminho, um bangalô, seja lá o que for. O importante é que dentro dele exista a presença da harmonia e do amor. O amor de mãe, de pai, de irmão, de uma companheira, de alguém que nos dê a mão, nem que seja a presença de um cão, porque é tão doloroso viver na solidão. Mas se eu ninguém tiver, nem um teto para me agasalhar, uma cama para eu deitar, um ombro para eu chorar, ou alguém para desabafar, não reclamarei, não lastimarei, nem blasfemarei, porque eu tenho a ti. Então, muito obrigado porque eu nasci, e pelo teu amor, teu sacrifício, tua paixão por nós. Muito obrigado, Senhor.